Gente, boa tarde de novo. Hoje é 17/10 de 2021, são 17 horas e a nossa convidada confirmou que vem. Olha, Ney, estamos com problema de conexão e você está com problema de digitação. Ai, olha, digitar, a gente tá com sono. Ai. Foi garota, foi ótimo, hein? Foi garota, me senti agora. Vamos ver quem está online. Tananã, 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 tananã. A Sol voltou. A Adriana entrou! A Adriana entrou! Eu tenho um pedido. Vivo com a Adriana Costa. Estou tentando. Aceitar. Estou tentando de várias formas. Já que a minha não vai fazer agora. Um dia que é tão simples. Ai, tadinha. Tudo bem, Fábio? Não. De novo. Tananã, tananã. E Oi, des- desculpa, não, Malu, sem problema. desculpa. Nem sempre domingo dá muito. Ai, meu Deus. Domingo é um dia. Quê? Domingo é um dia meio complicado mesmo, assim. As pessoas estão fazendo coisas, né? Mas eu posso falar a Fale. verdade? Claro, Posso falar aqui? deve. É verdade. Eu, eu, eu fui tirar uma soneca, coloquei o despertador e esse despertador não tocou. Olha isso. Então, Tecnologia atrapalhando a nossa vida, hein? vou contar a verdade, É. verdade. Quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, combinei com a Cris. Ai, ai. Tranquila, temos tempo, tá sossegado, né? Tá tranquilo. Você tá bem? Tô bem, tô bem. E Ah, tô você? aqui preparando pro frio, né? Porque vai ser o frio essa semana, me preparando para endurecer. Isso! A gente, para endurecer, você sabe que aquele cansaço, né, que a gente tem, né, um cansaço, vamos chamar assim, de natural, que todos os AVCistas têm, mas no frio a coisa ainda fica pior, né, Cris? Ainda tem que fazer mais esforço. Oh, meu Deus do céu, haja boa. A coisa Hã? consegue ficar pior. Consegue ficar pior e haja bom humor, né? Vamos combinar que para a gente rir disso, a gente tem que ser super Não, tem que bem-humorado. ser, porque assim, você sabe que eu me sinto um próprio robô, né? É muito engraçado que as pessoas falam assim, Cris, assim, mas você tá tão bem, né? Hoje mesmo eu publiquei umas fotos de 1900 bolinha, 10 anos atrás. Aí a pessoa, você tá assim? Cara, não tô assim, mas assim, eu tento estar. A gente tenta estar bem, né? E eu acho que É né? verdade. Mas assim, a realidade, assim, a realidade verdadeira, assim, é que tem no verão a gente fica mais parecendo a gente, mas chega nesse frio, parece, né? Parece um Esse, robô.
esse frio a gente vira meio robô, a gente mais esforço que a gente faz, né? Para fazer os movimentos e, assim, e é consciência, né? Consciência de que é assim e a gente tem que fazer. Talvez, não sei, você se organiza quando tem mais frio para fazer mais exercício? Como é que você faz, Cris? Você toma um banho quentinho? Você fica mais Olha, quentinha? Você faz mais alongamento? Como é que você tento faz? fazer tudo isso, né? Mas assim, às vezes até para ir tomar um banho quentinho é difícil, porque aí você fica mais dura para entrar no banheiro, né? Eu que É começo a verdade. pensar na hipótese de, assim, tipo, verão, eu passar o verão, viver só no verão. Às vezes eu penso assim, vou viver só no verão. Tipo, vou pro Nordeste no inverno e já que trabalho home office, eu considero essa hipótese, não vou negar. Olha que essa hipótese é muito útil, é muito boa. Eu fico até pensando as pessoas que tiveram AVC, por exemplo, no hemisfério norte, naquela geladeira, é que lá eles têm mais, assim, são mais estruturados, Exatamente. né? Mas, nossa, não é Morei em fácil, hein? Londres, né? Quando eu tinha 25 anos, eu morei em Londres. E, cara, lá, assim, o nariz congelava, a orelha congelava, mas a gente entrava dentro de casa e tirava a roupa, ficava todo mundo, né, de boa, né, normal. Aí eu falei assim, gente, mas aí como que eu ia sair? Eu fico pensando, não experimentei essa coisa, assim, tão cruel do inverno depois do AVC. Eu ainda não fui para nenhum lugar nórdico, assim, né? Aí eu fico pensando, gente, será que dá certo isso, né? Tipo, os intervalos, porque é o impacto do frio, né? E aí o medo, sei lá, um monte de coisa, né? Um monte de sentimento, um monte de sensação que faz ficar. É verdade, Enfim, é verdade. Cris, oi, não, sabe que desculpa. eu queria te contar, falar uma coisa que eu não posso deixar de esquecer? É que o flyer saiu com o nome errado, faltando uma letra, né? Saiu o O quê? flyer, frustração. Ah, o flyer, Eu tenho que te isso. contar muito essa história. Você sabe que. Sabe a Flip de Paraty que a gente ama, Paraty? Sabe a Flip de Paraty? Sabe como começou a Flip de Paraty? Vou te contar, essa você não sabe. Eu sei da inglesa, né, da Liz Calder, eu sei desse processo, mas não sei qual é o seu começo. O A que você vai Liz me contar? Calder traduziu o livro do Amir Klink lá na Inglaterra. E saiu com erro. Então ela veio pedir desculpas pessoalmente, coisa de inglês, né? Pessoalmente. Quando ela veio pessoalmente pedir desculpa, ela conheceu Paraty e se apaixonou. E aí Isso eu não sabia mesmo. Então você tá no meio da Flip, eu literalmente, entre a Liz Calder e Paraty. Amir também, depois eu te conto, isso aí é uma longa história, mas assim, a história do Flip começou com esse erro de, não sei, de português de tradução, não sei exatamente, e ela veio se desculpar pessoalmente, conheceu o Paraty, se apaixonou e falou, vamos fazer uma feira que tem lá na cidade, que eu nem sei o nome, vamos fazer uma feira igual, e aí surgiu a Flip. Olha, que bacana. Eu tive nas primeiras flips. Eu fiz a primeira flipinha. Não chamava flipinha, mas por meio do pessoal lá da Casa Azul, da Belita, das meninas, a gente conseguiu. Eu falei, poxa, não é possível que a gente vai fazer uma flip e não vai ter uma flip para Vai ter. crianças, né? Eu estava na época super afiada das minhas poesias, eu estava saindo vamos dizer, assim, finalizando que eu chamo da minha terceira etapa de reabilitação, onde eu estava muito conectada com a coisa da poesia, porque no começo, como eu fiquei com dificuldade de me expressar, de ler e escrever, a poesia foi um acesso muito importante, foi vamos dizer, uma estratégia muito importante. Fica aí também a dica para as pessoas que, porventura, passaram pelo AVC e ficaram com dificuldades de leitura e escrita. Olha aí, pessoal, a poesia, ela é bem estratégica. Ela tem a métrica, elas são curtas, elas são às vezes divertidas. E foi aí,
Veja só, foi na Flip que eu lancei um dos meus livros infantis de poesias, porque eu voltei a ser uma criança, né? Depois do AVC, não sei, cada um tem a sua história, né? É muito interessante como cada um tem realmente uma jornada, né? Por mais que às vezes a gente tem problemas parecidos, mas é sempre muito peculiar. Então, a minha história com a Flip também é essa, olha aí. Foi de lançar os livros e fazer oficinas para as crianças nesse período onde eu estava, vamos dizer, finalizando essa etapa de me voltar a reabilitar a leitura e a escrita. E foi muito maluco para mim, que sou uma É, especialista, né, em distúrbio de leitura e escrita. Parece até é, irônico, né? sabe que esses dias eu fui fazer um exame lá na Unicamp, você sabe, fazendo umas É, investigações no meu cérebro, né? E aí eu achei também irônico, porque quando eu tinha uns 18 anos, eu fui na Unicamp, com o pessoal de escola, assim, para, tipo, ver se a Unicamp, se eu queria estudar, eu achava a Unicamp o máximo, né? E aí nós fomos numa aula de dissecar, não sei se fala assim, é, dissecar um dissecação. cérebro. Aí eu olhei para aquilo e falei, É, gente, que coisa horrorosa, não quero isso para mim, não. Né? Era uma aula de. Não sei se. Eu nem lembro, faz muito tempo, né? Era uma aula de. Não sei se era. Eu é. não sei te dizer se era após a morte de alguém que olhar, ou se era a possibilidade de olhar, investigar o cérebro em vida, o que é muito difícil, né? Nos dias hoje a gente investiga via tomografia, né? Ninguém abriu o Windows. Assim, já estão abrindo o cérebro Já, funcionamento, né? já, nossa, já tem chip no cérebro, já tem uma série de tecnologias Mas eu aí. disso de falar E assim, tipo, não é minha área, não é minha praia, eu não consigo pensar nessa hipótese. E aí, anos depois, agora, ir lá de novo, falei, cara, não acredito que eu tô vindo aqui para estudar meu cérebro, né? De novo. Agora o meu. Que ironia, né? que ironia, mas que importante, Cris, esse seu ato de coragem e de investigação, porque nesse caminho, né, da gente viver um AVC ou de viver qualquer outro problema que acomete a vida de uma forma grandiosa, é uma nova chance de significar a vida Sim. também, né? Ou de ressignificar a vida. Então, a gente tentar procurar esse caminho de ressignificação e você acho que procurando esse caminho de investigar o que aconteceu no seu cérebro e tudo mais, é uma super possibilidade, né? Que a vida, eu brinco assim, parece uma árvore, né? Às vezes o galho está indo para cá, mas de repente o galho pega e vai para cá. Você fala, não, tem tudo, estava tudo certinho, indo para aqui, para a esquerda, de repente pegou um outro É, galho, né? E as coisas vão acontecendo, o importante é a gente ter flores nesse meio de graças, caminho, né? Flores e frutos no meio do caminho, da nossa graças a arborização. Deus tem mesmo, sabe? É muito, muito legal isso, assim, às vezes eu passo, puxa, se eu não tivesse tido AVC, pô, mas se eu não tivesse tido AVC, eu não ia conhecer fulano, ciclano, beltrano, pô, chato isso, né? Aí me conformo. Você vê que coisa. E aí, e um dia Um por dia por vez, né? E Cris, falando dessas coisas todas, né? Eu tô louca para você me perguntar do vou perguntar questionário. já. Já tô assim, ó, Não, eu vou perguntar para contar para todo essa live mundo. inaugura um mês que não é de comemoração de AVC, porque ninguém comemora AVC, né, gente? Vamos combinar. A gente faz. A gente tem que esclarecer muito isso, tem que esclarecer. Nós não estamos comemorando AVC, nós estamos lutando para que as pessoas não tenham AVC. É um dia mundial, né? E aí eu abro com a Adriana, que é uma sobrevivente, né, de um AVC hemorrágico, e que tanta gente procura e tanta gente tem, assim, por você uma admiração incrível. Eu tenho, assim, seu livro, eu li o seu livro com 1 ano depois do AVC, antes tivesse lido antes. Aí eu já tinha resolvido metade dos problemas, depois fui ler frustração e resolveu outra pá de problemas. Então, super recomendo para quem está iniciando. Infelizmente, a gente sabe que, né, você sabe muito, só para das histórias engraçadas. Semana eu tive uma reunião de trabalho, né? Um monte de gente da empresa, de pessoas PCDs.
E aí, em determinado momento, se dividiu em quatro, né? Era um grupo grande, mas se dividiu em quatro. Não sei como foi feita a mágica, mas dividiu em quatro. Aí, tô lá em quatro, falei, aí o pessoal se apresentando, eu falei, meu nome é Cristina, eu tive um AVC, sou PCD. Aí, sério, mas você teve um AVC? Eu falei, 46 anos. Aí a pessoa, nossa, mais jovem? Eu falei, é. Aí eu virei e falei assim, você sabia que em cada quatro pessoas uma vai ter? Eu sou a sorteada desse grupo, né? Então, É verdade, é que a verdade. gente tem esse olhar. E a gente que está trabalhando já há 2 anos, né, Dri? 2 anos que trabalhando na associação já, quase, né? Ó, Eu estou na associação com você e, né, divulgando, né, esse espaço que é não só para aqueles que tiveram AVC, para a gente ver novas formas de melhorar suas vidas, mas também de divulgar para as pessoas não terem, né, um AVC, porque o AVC é uma das doenças que mais lesam, mas que mais podem ser evitadas. É muito é, louco, né? Como a gente. é um trabalho que quando a gente conversou, acho que uma das primeiras vezes, sobre educação, né? Tem que começar lá de criança, para a criança não saber lidar com as emoções. É um trabalho que vai estar sendo feito Né? pela Adriana, que a gente desenvolve. Assim, eu super apoio ela, porque eu não sou da área pedagógica, mas enfim. Eu faço. Olha que legal, a Lê está aqui dizendo que comprou o livro Voltando de Portugal. Oi, Alê! A Lê é ótima, uma fantástica profissional da área da educação, faz um trabalho super bonito e, né, quanta coisa Não, legal. olha só, Agora, o que assim, conhecendo a Adriana já um pouquinho, nós vivemos a mesma turma, a gente é meio ansiosa. Então, eu fiz todo esse roleixo aqui para falar sobre educação e sobre, assim, das pessoas que sofreram AVC e das as pessoas que estão ao entorno da pessoa que teve AVC. Quer dizer, o AVC ele atinge não só a mim, a ela, mas a família, pais, irmãos, cuidadores, etc. E talvez eu acho que a gente está precisando chegar nesse pessoal para a pesquisa, né? Para a pesquisa ser mais assertiva. Porque é verdade. assim, ó, o que eu vejo, assim, a pesquisa é fundamental para o Brasil, tanto é que a gente estava discutindo isso, que o Brasil todo, a pesquisa que a Adriana está fazendo foi elaborada também a muitas mãos, mas assim, com muito detalhe, muito boa, e é importante para a gente poder cuidar dessas pessoas, saber onde está afetando mais, o que afeta mais, porque o AVC é tão peculiar que para uns vai dar mais pé, mais perna, mais braço, outro vai dar uma cognitivo, outro vai dar fala, outro vai dar não sei o que lá. E se a gente não souber o que afeta mais para poder ajudar em cada região, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. É isso aí, Cris, mas olha, você acabou não falando o que é. A gente está fazendo, pessoal, a gente está fazendo a primeira pesquisa de âmbito nacional dos acometimentos do AVC, ou do AVCIS. Então, é o primeiro, olha só que bacana, a primeira pesquisa científica que vai pegar o Brasil inteiro, tentar fazer um levantamento de quais são as dificuldades encontradas, quais são as lesões, quais são os problemas que todos os AVCistas encontram. Isso vai ser muito bacana, muito importante, porque só a gente entendendo quais são os principais problemas, quais são as principais dificuldades, é que a gente vai poder ter como ajudar. Né? Olha só, a internet ajudou, acho que a internet foi muito importante, né, para essa troca de informações, vários grupos, né, que surgiram, até eu preciso falar quais são os grupos que estão apoiando essa pesquisa. A pesquisa chama Tive um AVC e Agora, né? Então, assim, é a Associação Paulista do AVC, que a Cris é a presidente, é a Associação Brasil AVC, a Rede Brasil AVC, a AMA AVC, a Ação AVC, a AAVCC. Então, são várias entidades, várias associações que estão apoiando por entenderem que esta é a melhor maneira da gente poder compreender
quem são, quais são e como poder ajudar. E você sabe que é uma coisa legal, essa pesquisa, nós estamos, durante 2 anos, eu e a Alexandra Gaspar é uma fisiatra, uma profissional médica, que nós duas nos juntamos, né, ela com a parte médica, com os conhecimentos médicos, eu com os meus conhecimentos de neuropsicologia, mas também sendo uma pessoa que teve AVC, a gente se juntou para criar esse questionário, que faz um levantamento de diversos departamentos da nossa vida e da área, né, e das áreas, vamos dizer. Então, vão ter perguntas ligadas à parte física, à parte psicológica, à parte cognitiva, tudo isso. E sabe uma coisa legal? É que esse questionário é uma espécie de uma autoavaliação. É como se fosse dar um caminho, quando a gente vai respondendo ele, a gente vai falando, nossa, eu não tinha percebido nisso ainda. E na hora que a gente responde, a gente tem sabe, um insight, assim. Tá, né? Porque... Despertar. Oi? Isso, um despertar. É claro que esse questionário, muitas pessoas que tiveram AVC, elas não vão ser capazes de responder. Por isso que ou o cuidador ou o familiar vai precisar responder pela pessoa, não é? Mas as pessoas que tiveram AVC, que puderem, né, que tiverem aptas a responder, elas vão fazer uma viagem, sabe? Uma viagem por perceber detalhes que, a princípio, de repente, não tinham reparado ainda. Então, além de fazer essa viagem, né, de reconhecimento, de autorreconhecimento, é uma possibilidade de colaborar com uma pesquisa que vai ajudar não só a cada um de nós, né? Estou aqui, que participamos, que fizemos esse questionário, respondemos, mas também toda uma população de AVC do Brasil. Ótimo, não, perfeito. Eu acho. Não, assim, você que tinha que explicar direito essa pesquisa para todo mundo entender de uma vez por todas. Agora, é importante, eu acho que é importante a gente já deixar claro antes do final, é assim, como responder o questionário. Isso. Como responder? Super obrigada pela pergunta, Cris. Então, assim, vocês vão entrar vocês podem entrar no próprio Facebook, tem uma conta que chama Tive um AVC e agora? Aquela pergunta clássica que nós fazemos, né? Todos falam, tive um AVC e agora? Tipo, e agora que eu faço? Que agora que eu penso? Que agora como é que vai ser minha vida? Enfim. Mas a gente tem um e-mail para quem tem dúvidas sobre essa pesquisa. O e-mail chama-se dúvidas.tive um AVC e agora, tudo junto, @gmail.com. Mas a gente também tem um telefone para quem não escreve, pode falar. Ou uma outra pessoa que não tem a facilidade para falar ou para escrever, pode pedir para alguém entrar em contato e tirar as dúvidas. O telefone é 11 943 03 4505. O Facebook eu tive um AVC e agora, tudo junto, e um Instagram também. Tive um AVC e agora. A pesquisa é para... Opa, quê? O link da pesquisa está nos comentários também. E voltando aqui a dizer, assim que a pessoa, vocês vão entrar no link, vai ter um item que é colocado dessa forma. Autorizo que as respostas façam parte da pesquisa acima, de forma anônima e de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados e de acordo com TCLE. O que isso significa? Significa que as tuas informações estão super protegidas. Então, vocês não precisam se preocupar com
com o anonimato, né? Porque vai haver essa proteção do... Eu não sei se a palavra, quem é advogado poderia falar melhor, mas fala esse anonimato? Pode falar anonimato? Então, então isso é importante para vocês saberem que a resposta de vocês vai ajudar e muito a todos nós, mas você não vai ser identificado. Então, isso é bastante importante. Depois que você responde essa pergunta, vai ter um iconezinho pedindo para você ir para a próxima questão. E assim, são 10 minutos, mais ou menos, que costuma demorar, tá? Para aqueles que não têm dificuldade na leitura. E eu não estou conseguindo alcançar. Bom, eu queria ir olhando as perguntas, mas como eu falei para vocês... Deixa as perguntas para as pessoas com curiosidade mesmo para responder. Isso. E é um instrumento assim, muito valioso e que a gente não tem um dado como esse no Brasil, e por isso que as pessoas interessadas vão colaborar muito, e quem ainda não se interessou, só ampliar um pouco o pensamento. Veja só, o quanto, quando a gente faz uma pesquisa, a gente descobre vacinas, técnicas, né? Então, o quanto que a gente responder uma pesquisa como essa, séria, que foi feita com muito esmero. Imagina, a gente demorou 2 anos para criar a pesquisa, primeiro para pesquisar no mundo o que já tinha, o que era importante, como que a gente poderia ter uma maneira elegante, ao mesmo tempo fácil de ter essas informações, para que a gente tenha dados consistentes que possam ser traduzidos em novos tratamentos, em novas oportunidades, em melhorias dos sistemas, né, ligados ao sistema de saúde, enfim. É algo que vai promover muito. Associações, Dri, a gente não trabalha nas cegas, a gente não está trabalhando com números. Então, assim, e eu sou uma pessoa de administração, formada em engenharia. Para mim, número é fundamental. Quando eu comecei com a associação e falava assim, gente, mas não tem número. Nenhum lugar tem número. São Paulo não tem número. Nenhum lugar tem número. E eu falava assim, mas como que a gente vai poder saber esse bairro tal, assim, porque eu já vou para os bairros, no caso da Associação de São Paulo, bairro tal, se tem mais índice, né? Não tem. Então, assim, a pesquisa da Adriana é muito importante, a gente depois deve fazer uma coisa mais aprofundada em São Paulo, porque São Paulo é um país, né? A gente deve aprofundar em São Paulo. Depois a gente deve aprofundar no resto do Brasil, até assim, depois a gente vai ter ações com as associações para ver qual estado do Brasil é mais prejudicado, né? A gente vai ter que fazer. Posso fazer uma correção? A pesquisa não é da Adriana, a pesquisa é nossa. Eu sei, mas... Só para Beatriz, né? Nossa, é de todos nós. E você, com a sua ajuda, nossa, sinta que a pesquisa ela é muito sua também, não só para a gente ser avessista, mas porque você está aí nessa empreitada junto comigo, e vamos fazer desse mês uma campanha ainda maior para essas informações acontecerem, porque eu sei, da preguiça de escrever, hoje em dia todo mundo quer fazer pesquisa com a gente, não é? Eu abro o computador, nossa, o que entra de mensagem para querer saber o que eu faço, o que eu sou, o que eu penso, o que eu gosto, onde eu compro, né? Mas olha, essa não está nessa categoria, isso está na categoria da vida, da qualidade da nossa vida, da nossa saúde. Então, vamos deixar esses questionários de cremes, qual que é o melhor creme, qual que é o melhor... E vamos fazer essa pesquisa aqui. Um intuito legal que também, assim, ajudar os próximos que virão, né? Porque, assim, se a gente conseguir fazer esse número e a gente vai poder ir brigar no Congresso por leis que possam nos ajudar,
vai poder saber o que aconteceu no passado. Ciência, gente, ciência na sua mais estrutura mais importante, que é ter números para a gente poder brigar, saber exatamente os números de AVC, saber as dificuldades maiores, o que se afasia, o que é. Então a gente vai poder trabalhar melhor, né, Dri, em cada dificuldade e acelerar o processo. Tudo aqui com o intuito de acelerar para ajudar todo mundo. Todo mundo sai beneficiado nisso. O cuidador, né, o profissional da saúde, todo mundo. Então, vamos começar com a pesquisa. Até esse final de ano, vamos atingir aquele número que a gente precisa para considerar. Nossa, sabe o número que a gente precisa? A gente precisa de 2.000. A gente está ainda perto de 300, ou seja, falta muito. A gente agradece aqueles que já nos responderam e já fizemos a gente chegar na marca de quase 300. Mas, gente, a gente precisa de 2.000. Só com 2.000 essa pesquisa é significativa. Só com 2.000 participantes essa pesquisa pode ter uma significância, né? uma reverberação importante para cada um de nós. Os AVCistas podem ajudar muito, porque assim, não vou jogar isso no Facebook, vou jogar nos grupos. E aí, assim, todos nós temos amiguinhos que você pode pedir, passa pelo WhatsApp, né? Passar a pesquisa pelo WhatsApp, olha, responde, manda para tal lugar. A gente precisa se ajudar, gente. É isso. É isso, exatamente, Cris, você falou tudo. É fazer uma corrente, né? Então, olha, você que está ouvindo agora, opa, já pega, já coloca no seu Facebook, já coloca no seu Instagram, já passa essa informação por e-mail para alguém. A gente tem que aproveitar, porque hoje tudo é muito rápido, né? Hoje a gente está num mundo em que tudo é no tempo de um clique, mas tem coisas que a gente realmente precisa dar um pouco mais de atenção, porque as coisas boas, as coisas que realmente têm importância e significância, elas não são um clique, né? Elas são um pouquinho mais demoradinhas. Então, a reabilitação, as pessoas falam assim, a pergunta que eu fazia também, tipo, quanto tempo, né? Quanto tempo, né? Até para responder isso, a gente já responde, demora, né? Demora, então tem que ter paciência. Então, responda a pesquisa. Até para facilitar aí, para ser mais rápido isso também, para ajudar a gente poder acessar as pessoas para poder ajudar, né? Eu acho que, assim, a gente vai deixar em todas as nossas redes sociais os links, o número do WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp hoje é uma ferramenta que as pessoas acessam bem, né? E é um facilitador, mas vamos fazer um facilitador do bem, né? Transferir informação para que todos respondam, e a Adriana deixou todos os números, assim, e para quem tem afasia, que talvez tenha dificuldade, pede para o seu fisioterapeuta, pede para alguém, gente, pede para alguém e faz. Isso, exatamente. Pede ou para o cuidador, fisioterapeuta, para o médico, para o marido, para a mulher, para o filho, para o pai. Olha, eu tenho certeza que não vai faltar alguém para você pedir, para te ajudar, ou para você mesmo sentar e fazer pensando que é algo que você está fazendo para você também, sabe? Isso que é importante. A gente tem que ter essa conscientização de que colaborar de uma pesquisa científica séria do tema que hoje é da nossa vida, né? É da nossa vida aqueles que tiveram AVC, mas é da nossa vida também os parentes de quem teve AVC, os profissionais que trabalham com AVC, não é? Então, acho que a gente tem que realmente, sabe, mãos à obra, vamos nos unir, vamos fazer disso uma grande corrente. Você imagina que especial, que importante o Brasil ter essas informações, nós nos reconhecermos nesse Brasil, que tem esse número de AVCista, que tem esse número de pessoas que ficaram afásicas, que ficaram com problemas na marcha. Olha que importante. E para que isso? Para que a gente tenha informações suficientes para poder desenvolver mais métodos de reabilitação, mais orientações de reabilitação. Não é? Mais acesso perto, mais
Exatamente, porque não é só, hoje em dia, não é quem tem dinheiro, quem não tem, óbvio que ter dinheiro, ter recursos, eu não vou dizer para vocês, lógico que isso ajuda muito, mas muita estratégia, tem muito recurso para quem teve um AVC, que não depende de recurso financeiro, mas depende de informação. Então, se a gente puder participar dessa pesquisa para poder trazer essas informações, Você sabe, gente, eu acho que eu tive no congresso agora de associação, primeiro congresso que foi feito pela doutora Carla. E isso foi muito discutido sobre, assim, lógico, a gente precisa de um robô que tem no SI, que tem não sei aonde, a gente precisa a gente precisa. Mas a gente precisa de coisas muito simples também, às vezes. É um forrozinho, é uma coisinha. Não é Então, assim, o povo muito preocupado em ter o fisioterapeuta e ter o TO, e aí eu falava assim, gente, ou tem uma, no caso da associação, tem uma sede. Eu falei, eu não preciso de sede, não. Eu preciso que o sistema de saúde funcione, que os lugares acessem as pessoas, e eu preciso dar para as pessoas coisas que elas não têm. Uma aula de teatro, uma aula de dança, né? Um lugar para se encontrar, para rir, para ser feliz, para se reconhecer em outro. É isso que eu preciso. E acho que isso também ficou muito alerta geral, né? Porque eu acho que a gente precisa se reconhecer, ver que não é o fim do que o mundo não acabou, né? Que a gente tem possibilidades grandes ainda, tem uma vida muito jovem. Tenho visto muito jovem falando assim: nossa, eu fiquei 3 anos enfiado dentro de casa, né? Eu fiquei 3 anos. E agora tá vendo alguém de nós, assim, um grupo que eu montei um grupo especial aí para que tem coragem de se mostrar, né? Mostrar na sua dificuldade, isso é que passa e vai passar, ou, né? Então, assim, eu acho que é isso. Esse foi o intuito da associação num primeiro momento, onde a gente não se sentisse só. e que passa por várias coisas, né, Cris? Passa pela inclusão primeiro da gente mesmo, né? Da gente se aceitar, se ver com outras possibilidades ou novas possibilidades. E esse princípio da inclusão, de que todos nós, né, fazemos parte com as nossas facilidades, com as nossas dificuldades, com as nossas capacidades e com as nossas fragilidades. Tudo é uma grande jornada, mas uma jornada que só fazendo em conjunto, essa jornada pode ser mais leve, né? E boa, porque a vida, a gente sabe, a vida ela é boa, não é? Que às vezes a gente não enxerga ela dessa forma, mas e aí voltando, não é só para a pesquisa, mas assim, voltando para um conceito, voltando não, indo para um conceito que tem a ver com tudo isso que a gente falou, Cris, que é o conceito da plasticidade, né? A plasticidade cerebral, que é o que cada vez está sendo mais falada, mas que a gente também precisa tomar cuidado com qual é o verdadeiro conceito, né? O que a gente pode traduzir por essa plasticidade? Para a gente também não se exigir tanto, né? Porque cada um vai ter a sua dificuldade, e não é só porque a gente descobriu isso, não é só agora, essa descoberta da plasticidade cerebral já existe há bastante tempo, mas assim, que é a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar, de se refazer, de se reconstruir. Sim, capacidade a gente sempre tem. Enquanto a vida, há capacidade, há possibilidade. O que a gente não pode, assim, vamos dizer, ultrapassar são as etapas pelas quais nós precisamos passar para atingir as nossas metas, não é? Nosso objetivo é sempre ficar ótimo, ficar, né? Cada um vai ter o seu especificamente, mas lembrar que a gente tem as etapas e que essa capacidade ela não resolve tudo, né? Então eu tenho visto às vezes pessoas que estão em ambiente de tratamento, falando para seus pacientes, nossa, com a plasticidade cerebral, como se fosse algo assim que a gente compra, né? Não, não é. É uma potência mesmo que o ser humano tem, que o cérebro humano tem, mas não é só o humano, não, tem muitos, nossa, é uma fila grande aí de seres vivos que tem essa capacidade da plasticidade, né? Que é uma espécie de uma
é uma espécie não, é uma forma de adaptação do ser humano, né? E, então, olhar para essa capacidade, mas por meio dos conhecimentos, por meio de cuidados assertivos e olhando para a individualidade do sujeito, né, que é aquilo que eu chamei de plasticidade emocional, isso sim faz diferença. Então, eu vejo, Dri, só para a gente filosofar rapidamente sobre isso, depois a gente volta a pôr nas pesquisas de novo em tudo quanto é lugar, né? Mas é assim, a capacidade de ter uma capacidade cerebral plástica do cérebro, às vezes um lado fazer uma coisa que o outro não faz, e reaprender, você ensina isso muito bem, a capacidade de voltar a falar por outros caminhos, e pela arte, por tudo mais, e pela ajuda às pessoas, mas também uma aceitação do que está acontecendo com a gente, essa parte emocional que fica muito bagunçada, né? Fica muito bagunçada e muita gente perde pessoas no caminho e a vida não para a gente se reabilitar, não é um mundo perfeito e pessoas morrem no caminho e tem Covid, tem um milhão de coisas que acontecem e a gente precisa tocar o barco. Não pode... Você que diga, né, Cris? Acho que todos nós, né, temos a nossa história aí de dar, por isso que eu digo, a vida de todo mundo dá uma história, um livro maravilhoso, ou uma enciclopédia, né? Mas isso que você está falando... Oi, desculpa. Não, pode falar. Pode falar. Eu te Não, cortei. pode falar você. Porque às vezes acho que a gravação, ela dá um suquinho, e aí eu achei que você tinha parado, e por isso que... Não, o que eu ia falar é resgatar isso que você colocou da emoção, né? O quanto que a gente, independente do tipo de dificuldade que a gente tenha, e aí eu abro um espectro enorme, não é só quem tem AVC, quem tem todo tipo de dificuldade, né? De desafio, pode ser físico, mental, espiritual, né, de trabalho, de um relacionamento, que seja, a gente precisa prestar muita atenção nas nossas emoções, naquilo que a gente percebe, naquilo que a gente identifica e como que a gente pode lidar melhor com as nossas emoções para elas virem a nosso favor. Porque olha que interessante, a emoção é algo que surgiu, né, na evolução do ser vivo. Não é só o homem também que tem emoção, mas vamos falar aqui das emoções dos seres humanos, que ela veio por uma função. Então, às vezes eu falo assim, ai, que droga que eu tenho tristeza, que eu tenho raiva. Que droga não, que sorte, porque a raiva, a tristeza, a alegria, o medo, né? A gente agora com a Covid, quem é que não viveu medo, que não viveu até às vezes um pânico, né? Um desespero, quer dizer, coisas que a gente, né, de repente, ainda não tinha, não usava tanto até esse vocabulário, e agora a gente está passando a usar mais. E o quanto que esses sentimentos nos ajudam a gente a poder resolver situações, nos defender, nos proteger, criar novas estratégias. Então, as emoções, elas são muito importantes. E quando a gente tem alguma dificuldade mais pontual, mais, vamos dizer, mais evidente, né, como ter um AVC, a gente, muitas vezes, as pessoas esquecem, né, muitos dos profissionais mesmo, o fisioterapeuta, o neurologista, esquece que, nossa, que ali, quem está vivendo além daquela perna, daquele braço, daquela fala disputada, existe uma pessoa que é um ser inteiro, ou um ser que está tentando se encaixar de novo, se remontar. E a emoção, não existe um lugar da emoção, assim como, por exemplo, né, vamos pensar a área da fala. A fala tem uma região no cérebro, uma região, a área de Broca, é uma região, né, um local ali, no miolo do nosso cérebro. Mas a emoção não fica no miolo, ela está no nosso... Eu brinco que o corpo se conecta ao cérebro por meio da emoção, né? A emoção, a gente sente a emoção no corpo, mas ela é percebida pelo cérebro, né? Então, você valorizar suas emoções, você vai estar chegando mais próximo, vai estar conectando melhor você vai estar integrando
melhor você. Então, falar sobre o que você sente, ou expressar o que você sente, o que te emociona, né? O que faz você, porque a emoção ela é movimento. Então, o que emociona a gente, o que faz a gente se sentir confortável, feliz, ou desafiado, né? Então, realmente prestar atenção no que nos emociona é muito importante para todo esse processo de reabilitação e também de Humanos aprendizagem, né? também, né? Assim, no geral, assim, eu vejo que a Covid trouxe um aprendizado também, não deixa de ser um aprendizado, né? Eu lembro no começo da pandemia, eu ficava assim impressionada, assim, pô, as pessoas não sabem ficar dentro de casa. Eu fiquei presa dentro de casa um ano por causa do AVC, me reabilitando. Tô craque nisso. E de repente me descobri que não tô craque, né? Porque aí comecei a ver pessoas morrendo e aquilo começou a me machucar e aí comecei a não ver muito sentido na vida, aí comecei, né? Aí regredi, tive depressão de novo. Teve dia de eu chegar e falar, estou deprimida, né? Estou deprimida, né? Assim, e saber já identificar tudo isso, mas também não saber lidar com isso, né? E então, Cris, você está... não, então Desculpa. assim, a gente E está aí? reaprendendo, né, a lidar com as emoções e saber expressar raiva e tudo isso e não precisa, não vai deixar de sentir nunca. Enquanto você estiver vivo, eu acho que a gente vai sentir, né? Isso é um sinal que a gente está vivo, Sim, sim, né? Mas sim, só que a gente está vivo. não foi. Emoção faz parte do nosso cérebro, né? Se a gente tem vida, vida inteligente, a gente tem o cérebro que funciona, e ele funciona sempre inteiro, né? Ele funciona sempre no melhor da sua potência. Cris, e aí você estava falando aí da pandemia, né? Eu costumo brincar que a pandemia é um AVC, mas é um acidente na vida do coletivo. E eu tenho certeza que você acabou de falar, eu também tive essa vivência, que foi quando a pandemia começou, eu me identifiquei muito com a época do meu AVC, que é aquela, você não sabe o que vai acontecer, aquele medo enorme, né? Aquela confusão, então a gente, todo mundo, de certa forma, viveu Uma angústia. uma angústia, e aí a gente volta a viver coisas que foram difíceis para a gente. E outra, Cris, o que você acabou de falar é algo também muito importante, que acho que muitas pessoas vão se sentir muito, assim, desafogados, que é a vida não é uma linha reta, a reabilitação não é uma linha reta. Então, a Cris, no processo de reabilitação dela, ela teve a depressão, e de repente teve uma outra, e assim, o importante, né, é a gente também reconhecer, e infelizmente, eu lembro na minha época também, eu tive uma depressão bastante, nossa, ninguém vai falar de uma depressão light, né, uma depressão ótima, né, não, realmente, é ridículo, mas é que, nossa, na hora que eu lembro, eu falo, meu Deus, como alguém pode viver um negócio desse? Alguém assim, né, que você olha para a pessoa, você fala, nossa, não parece, não parece, passei por aquilo, tudo, E eu aquele sou horror. expert em ter depressão e disfarçar bem. Eu disfarço bem. Porque também depressão, acho que tem muito de personalidade, de temperamento, né? Tem uma série de neurotransmissores, tem uma série de aspectos aí que fazem com que a gente, às vezes, tenha uma tendência maior, né? Mas, então, é a gente poder olhar para esse aspecto da emoção, e mais do que da emoção, né? Porque a emoção é aquilo que é natural, aquilo que é saudável, né? Assim como os sentimentos. Agora, né, que a gente então diz que isso tudo faz parte de um todo, um conceito que chama saúde mental, mas que muitas vezes, assim como a gente fica doente do pé, então aquele samba lá, doente da cabeça ou doente do pé, tem gente que também fica doente da cabeça, e a doença da cachola, uma das doenças da cachola é a depressão.
E é uma doença que a gente precisa ser cuidado, né? Com E é muito uma doença cuidado. subjetiva, né? A gente tem que deixar isso muito claro, tipo assim, não tem exame para isso, não, infelizmente. Eu gostaria que tivesse um exame, assim, espetar o dedo, falar, tá com nível de depressão 10, tá com nível de depressão 2. Não, não tem isso. Como as doenças mentais não têm. E assim, é muito arriscado, muito perigoso também para o profissional que você vai procurar. A Adriana seguiu uma parte da minha trajetória aí com os profissionais não muito bons, que deram diagnósticos assim, meio estranhos, e eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Então, assim, eu tô até medicamento, também tomei medicamento que me prejudicou. Então, assim, é uma coisa muito. O cérebro ainda é uma coisa muito delicada, né, ao ponto de se ter um AVC né, não saber se foi por causa de depressão, que eu acho que é o meu caso, com combo, né, combo de vida e etc. Então não pode. Tem muitas pesquisas, viu, Cris? Até lembrei de você, né, de nós duas, que a gente sempre fala muito isso, né, que a gente não sabe o que foi o ovo, a galinha, a depressão que levou ao AVC, AVC, a depressão, mas tem agora pesquisas bastante importantes sendo realizadas, e muitas já finalizadas, mostrando a correlação da depressão com o AVC. Então, agora, é só, né, mais uma informação, um esclarecimento, né, uma pesquisa para ajudar todo esse entendimento, mas a gente não pode associar, né, toda depressão, não tem só a Não, ver com eu acho, AVC, nem eu acho que tem vice-versa. alguns sentimentos assim que provocam alguma, tipo, uma raiva muito forte provoca um infarto. Eu acho. Né? Se a pessoa já tiver com a gordura no sangue, ela vai infartar. Então são N situações, por isso que as coisas andam paralelas, né, Dri? Acho que você estava. Não, não somos, não é só emoção, não é só físico, não somos robôs, não somos só emoção, somos um conjunto de coisas. E eu acho que a mulher ainda tem um conjunto a mais, que é a parte de feminina, hormônios, né, aparelho reprodutor. Nossa, nossa bagagem não é pouca, né? E sim, além de tudo isso, né, são vários aspectos que fazem a gente ser quem somos, né? Tem aspectos hereditários, aspectos genéticos, aspectos ambientais, e tem também os acasos, né? Eu acho que tem coisa que, sei lá, você está passando por. Eu lembro de um grande médico, um dos médicos referência na minha vida, um neurologista, que ele faleceu de um jeito, gente dos céus, ele estava balançando na rede, a viga da rede caiu na cabeça Aí, dele. Ele era um neurologista. Assim, você vai falar o quê? Tudo bem, tem, tinha que ser, tem coisas que acontecem, e pelo menos eu entendo assim, tem coisas que acontecem, né? Tem, às vezes, de repente, um coágulo que estava, né, se formou, que de repente poderia ter se dissolvido, de repente, pumba, vai, né, vai se alocar num lugar que vai dar uma é, caca. bom, e é interessante, por exemplo, eu tive um chefe, Dri, que ele era cardiologista da indústria farmacêutica que dava treinamento. E ele, super saudável, e estava correndo na esteira e teve um infarto, né? Olha Então, isso. Isso é muito importante, acho que isso que a gente está falando agora, porque a gente tem muita essa coisa, não sei se o brasileiro, o católico, enfim, tem muita essa mania de se culpabilizar. Eu mesma, por muito, muito tempo, eu falava, gente, minha culpa, olha o por que eu fiz isso, vergonha, né? Meu Deus, depois que eu fui, por isso que estudar, por isso que aprender, por isso que procurar bons, né, boas referências, bons médicos, bons livros, é muito importante, porque aí eu vi que, meu Deus do céu, saiu uma carga enorme de mim, quer dizer, tem coisas que a gente tem controle, tem coisas que a gente não tem controle, não é? E não é só que a gente não tem controle, que a gente está errado, que a gente fez um erro, não, né? Eu acho que o importante é a gente entender e ver o que a gente pode fazer com o que a vida fez com a gente. O que eu posso fazer? Então, se um AVC, o que eu posso fazer? O que eu posso aprender? O que eu posso melhorar? Né? Então, acho é muito por aí, porque senão é muito sofrido o outro jeito. E não tem, né? Não tem muita. olha, eu não sei que horas são, mas enfim, vou confessar que meu
caindo aqui, já estou ficando exausta, mas maravilhoso. Vamos repetir os lugares aí, que é para fazer a pesquisa, porque a gente vai conseguir essas 2.000 até novembro. Põe aí. Oba, olha, e olha, se a Cris fala, gente, se a Cris fala, pode marcar que vai acontecer. Então, eu precisava disso, eu precisava da Cris falando isso. Cris, é isso aí, olha. Tive uma AVC e agora vai ajudar muita gente, por isso precisa muito da sua participação e de que você divulgue, mas divulga mesmo, gente, não dá aquela, não, tipo, vou agora, já sai daí e já vai nos seus grupos de WhatsApp, não é só no Facebook, você deve ter um monte de grupo de WhatsApp, que agora estou lotada de grupo de WhatsApp, e manda, porque muitas vezes você nem sabe, mas num dos seus grupos de WhatsApp pode ter alguém ou que tem um irmão que teve AVC, ou um filho, ou um pai, ou um tio, e você vai ajudar essa pessoa, né? Corrente do bem. O que eu acho importante a gente falar é que, assim, tudo que é doença cerebral, a gente está falando do AVC, né? Mas eu acho que isso vão ser pesquisas que vai servir para Alzheimer, que vai servir para, né, todas as doenças. Então, assim, autismo, traumatismo craniano, quem teve um traumatismo craniano, que teve um acidente de carro, que teve um acidente nossa, tantos que eu recebo, desde de quem uma criança que estava andando de skate, bate com a cabeça, tem um TCE, e assim vai, né? Então, acho que para todas as pessoas, todo mundo que tem um cérebro, que teve um problema no cérebro, vai ajudar essas pessoas. Agora está né? especificamente no AVC, porque a gente está no mês do AVC, a gente vai falar do AVC, a gente vai fazer ações, vocês vão saber, vocês vão ver tudo, vai ser muito legal. Mas, assim, a gente quer prevenir o AVC, e para isso a gente precisa ter base de dados. Então, a gente vai prevenir o AVC para outras pessoas, para que seja mais suave, para que seja, né, traumático, e que possa ajudar outras pessoas com outras doenças do cérebro. Eu acho que a gente está aí nessa vida para um ajudar o outro, entendeu? Isso aí. E, Cris, eu vou falar de novo com o pessoal, né, no dia 29. Eu não sei se de repente seria legal a gente fazer uma enquete para ver que assunto que vocês gostariam de que a gente falasse. Não sei se eu estou dando uma ideia. Eu vou publicar isso no meu canal, no Aviados, e vou colocar em todos os grupos. Você pode escrever embaixo dos comentários, porque fica mais simples. O que vocês gostariam de falar, né? Isso, exatamente. O que vocês gostariam que a Adriana e a Cris falassem, né? Que tipo de esclarecimento, que tipo de informação, o que vocês gostariam, né? Porque assim acho que fica mais próximo e vai mais dar um norte para o que a gente vai falar dia 29, vai falar para o próximo ano, que a gente tem um planejamento incrível para o ano que vem. Agora, acabando a pandemia, a gente vai poder se encontrar todo mundo, vai ser ótimo. Cris vai lá para Paraty, a gente vai lá brindar lá no bar, lá de Paraty, né? Então tá bom, Dri. Obrigada pelo tempo. Tá bom. Então, obrigada a vocês todos que ficaram aí conosco. E bora lá divulgar. E até breve. Beijo, até a próxima. Tchau.